Estamos vendo aí a celebração da comemoração da morte de Jesus Cristo, né? A Páscoa, onde é muita apresentação teatral para lembrar esse fato que a Bíblia revela da morte desse homem chamado Jesus Cristo, que a Bíblia revela que é o próprio Deus na forma humana que veio para morrer pela humanidade. E nós podemos observar que a religião cristã, ela celebra com muitos eventos, apresentações teatrais para mostrar esse fato que é narrado pelas Escrituras, revelado no Evangelho para nós. Agora, a questão é, será que esse povo tem um entendimento verdadeiro do objetivo da morte de Jesus Cristo? Qual a finalidade por que Jesus morreu? E para quê? Será que esse povo tem um entendimento mesmo? Será que esse povo está celebrando com entendimento isso? Ou está celebrando por forma religiosa? Evento religioso, onde a multidão se emociona e diga: oh, que homem morreu, sofreu tanto, foi crucificado para nos salvar, Jesus. Todos estão vivendo essa celebração nesse período agora da Páscoa, onde as pessoas dentro do sistema religioso, a religião cristã, a religião que vive, não é? Dentro das suas atividades, tarefas, eventos, a religião onde o povo vive o cristianismo na religião, seja ela católica, evangélica, não é? Testemunha de Jeová, estão comemorando aí e celebrando esse fato narrado pela palavra de Deus no Evangelho da morte de Jesus. Agora, vamos lá. Vamos para o porém. Será que esse povo que está dentro dessa celebração, Jesus morreu para nos salvar, será que eles têm um entendimento disso verdadeiramente? Será que eles estão com entendimento da importância do objetivo da morte de Cristo? A vida de Cristo entregue por nós? Será que essa humanidade está voltada para esse fato, esse acontecimento, com o entendimento verdadeiro? Vamos lá. Nós precisamos entender por que Cristo morreu. Eu gosto sempre de fazer questionamentos. Por que Jesus veio ao mundo? Por que ele teve que morrer? Por que não morreu Paulo? Por que não morreu Pedro? Por que Deus não usou Maria para morrer pela humanidade? Por que Jesus teve que, sendo ele Deus, tomar a forma humana, vir ao mundo como homem, pois isso é revelado no Evangelho, Filipenses 2, 5 e o 6. Sendo ele Deus, tomou a forma humana, não teve por usurpação se manter na sua posição de Deus, abriu mão da sua natureza divina, tomando a forma humana, e dentro da forma humana, ele entrega a sua vida como sacrifício pelo pecado da humanidade oferecido a Deus. Olha para aí. Será que você já foi instruído sobre isso? Mas vamos lá. Eu vou levar para você o objetivo e a importância da morte de Jesus. Porque as pessoas celebram no emocionalismo, se choram, emocionam, coisa linda, que homem entregou a vida dele, mas você não tem o entendimento, você não está dentro do entendimento do objetivo dessa morte de Jesus. A importância, você não tem isso na sua vida. E eu vou mostrar que não. Todo o sistema religioso, a religião cristã, onde o povo vive o cristianismo na religião, estão comemorando e celebrando esse fato, esse ocorrido da morte de Jesus, mas estão perdidos do entendimento do objetivo dessa morte, estão perdidos dele. É uma adoração em vão, é uma celebração sem o entendimento, porque Jesus veio para uma finalidade: ser oferecido como pagamento
para a remissão do pecado da humanidade. Jesus veio com uma finalidade: entregar a sua vida para ser o único meio de salvação para o ser humano, a humanidade, ser livre do juízo e da ira de Deus, a condenação eterna. Jesus morreu para que se consumasse a obra da salvação. Jesus morreu para que fosse realizado o único meio por onde o homem ia ter a esperança da salvação. A palavra de Deus diz que toda a humanidade estava dentro de um juízo porque todos pecaram. E diante dessa condição, não tinha um ser humano na terra que existia ou que viesse a existir isento de pecado, porque o ser humano estava caído pela natureza pecaminosa. E todos que viessem a existir, ia a existir pelo princípio do pecado, dentro da natureza pecaminosa. Já ia estar dentro de uma natureza que ia se rebelar contra Deus, não ia se submeter a Deus. O pecado destruiu a comunhão do homem com Deus. E agora a humanidade está perdida, sem saída. A humanidade agora não tinha mais como sair dessa situação. O ser humano entrou em maldição e estava perdido nessa maldição, condenado, sentenciado a uma eternidade no juízo de Deus, para receber o salário do pecado, para receber a consequência da sua escolha e atitude do pecado. O homem agora estava perdido, afastado de Deus e em juízo. É aí que entra a ação de Deus em favor do homem, enviando Jesus Cristo. Jesus vem e diz: eu vim para salvar os que se haviam perdido. Toda a humanidade perdida da vida com Deus e em juízo. Jesus veio para salvar a humanidade dessa situação, dessa miséria espiritual. E agora, como era que ele ia salvar a humanidade? Pagando o preço da culpa da humanidade diante do tribunal divino, com a sua vida oferecida como o meio de absolvição do homem diante do juízo divino. Jesus, ele entrega a sua vida para pagamento, para a remissão dos pecados da humanidade. Jesus, ele assume o lugar do pecador. Jesus, ele recebe o castigo que era para o pecador. Jesus, ele sofre a morte do pecado para a condenação que era para o pecador, toda a humanidade. Jesus entrega a sua vida para morrer, para que o pecador tenha vida com Deus e não morra o juízo eterno, que é a morte espiritual, é a condenação. Então é pela vida de Jesus agora que vem essa esperança para a humanidade. E isso tudo foi consumado, realizado, concluído, feito na morte de Cristo. É aí onde eu quero chamar sua atenção. Você que vive aí celebrando a morte de Jesus, mas você precisa do entendimento. Sabe qual foi a finalidade e o objetivo da morte de Jesus? Para que o caminho que leva você a Deus fosse aberto, para que você tivesse a oportunidade de chegar a Deus, para que você fosse livre da sua culpa do pecado, recebendo justificação para a comunhão com Deus. Sabe por que Jesus teve que morrer e entregar a vida dele? Para que você fosse livre do juízo divino, absorvido do tribunal de Deus e liberto da sentença da condenação. Sabe para que Jesus morreu? Para que você tenha acesso a Deus pelo novo e vivo caminho que foi aberto com a morte de Jesus Cristo. Você tem esse entendimento? Você tem que crer nesse fato revelado para essa finalidade.
entendendo que a sua vida agora com Deus tem a esperança de ser reconciliada por essa morte, por Jesus. O povo está comemorando a morte de Cristo, mas sem entendimento. Porque Cristo não morreu para o homem buscar a Deus por meio de igreja. Cristo não morreu para o homem viver uma vida santa com Deus dentro de usos e costumes de igreja. Cristo não morreu para o homem consagrar e devotar a sua vida dentro de religião nenhuma. Cristo não morreu para o homem achar que é salvo pelas obras de religião que ele pratica e vive. Cristo não morreu para o homem achar que é merecedor da bênção de Deus por pacto, voto, campanha. Cristo não morreu para o homem entender que encontra a salvação porque é batizado, dá o dízimo, guarda o sábado e vive dentro de uma denominação religiosa. Cristo não morreu para isso. Então, esse povo que vive dentro desse entendimento, com a sua vida escravizada para viver como se fosse para Deus, por meio de uma religião, por meio de obrigação, por meio de regra, de norma, de tarefa, de compromisso, dentro do sistema religioso, não tem o entendimento da morte de Cristo, o objetivo, a importância, a finalidade, porque Cristo morreu para nos levar a Deus. O homem está dentro da religião buscando fazer a obra, fazer coisas que levem ele a Deus. Diz aí, irmão. Apartamento 201. Ok, irmão. Passa aqui. Lá de cá. Então, vocês estão entendendo isso? Zero 0350 o código. 0350. Então, pessoal, vocês estão entendendo isso? Cristo morreu para levar o homem a Deus. O homem não entende isso. O diabo desvia o homem desse entendimento. O povo está aí. Eita, Jesus morreu para nos salvar, mas estão buscando salvação por outro meio. Jesus morreu para nos levar a Deus, mas estão buscando ir a Deus por outro meio. Estão buscando fazer obra, estão buscando pelos seus méritos, pela sua vida justa, santa, dentro da religião, estão buscando vida com Deus, estão buscando encontrar Deus, estão buscando viver para Deus, estão buscando estar em Deus aonde? Eles não têm o entendimento da importância, do objetivo da morte de Jesus. Eles vivem dentro da religião cristã, o cristianismo, sem estar no Cristo. Porque tudo que foi necessário para levar o homem a Deus foi feito na morte de Cristo. Tudo foi consumado, o caminho foi aberto. O homem tem a esperança da reconciliação com Deus. Foi estabelecido o meio de salvação na morte de Cristo. Mas as pessoas estão buscando ser salvos dentro de igreja, escravizando sua vida. Jesus veio para nos libertar. O ser humano escraviza a sua vida dentro de um ambiente religioso, cheio de compromisso, de atividade, a cumprir isso, a guardar aquilo, a viver meta, regra, norma. E, meu Deus do céu, está aí a manifestação religiosa, a paixão de Cristo. Estão aí fazendo peça teatral dentro das igrejas, encenando ali a morte de Cristo, mas sem entendimento nenhum. Jesus não morreu para levar ninguém a viver uma vida religiosa separada um do outro e vivendo uma vida isolada, uma vida restrita, uma vida seleta de religião. O povo hoje vive uma vida exclusiva como se fosse para Deus, pela religião, não é pela fé na obra de Deus, que é Cristo morto e crucificado por nós. O povo hoje busca viver para Deus e servir a Deus e estar em Deus pelas suas virtudes e trabalhos e atividade religiosa. Eles não vivem por fé no sacrifício de Cristo, porque eles precisam de Deus através do pacto, do voto, da igreja, da penitência, do flagelo, dos dogmas, das crenças, que eles têm que submeter e se escravizar nela para poder ter Deus. O mundo está perdido porque o diabo tira do entendimento do homem o que o evangelho revela. A morte de Jesus Cristo revelada no Evangelho foi para nos levar a Deus, foi para tirar toda a barreira de separação. Não precisa intermédio, não é por meio de igreja, não é por meio de vida de igreja, não é por meio de ritual de igreja, não é por meio de vida devota de igreja, é por meio da fé em Jesus Cristo, pela morte sacrificial, pela morte substituta, pela morte remidora de Cristo
pela humanidade, para que por Cristo cheguemos a Deus e sejamos livres do juízo. É pela fé em Jesus Cristo. Mas o que é que o diabo faz? Não. Jesus morreu por você, mas você só pode ser de Deus, você só pode estar em Deus, você só pode servir a Deus se estiver na igreja. E outra coisa, escravizado, compromissado, servindo no legalismo religioso. Porque senão você não é de Deus. Isso aí anula o sacrifício de Cristo para quem vive esse entendimento. É isso que eu trabalho, é isso que eu prego. E o diabo coloca a dúvida, a incerteza, cega as pessoas, para as pessoas não contemplar essa verdade e ficam cegos na vida de igreja, defendendo a igreja, amando a igreja, se dedicando à igreja, consagrando sua vida por igreja como se fosse para Deus. Vocês estão perdidos do entendimento do evangelho, daquilo que é revelado na morte de Cristo. O objetivo, a finalidade da morte de Jesus foi para nos levar a Deus. Não precisa de igreja, não precisa de culto, não precisa de vida robótica, escravizada, alienada, dentro de trabalho, compromisso, tarefa, obrigação, meta, regra, e vida dentro do legalismo religioso, do ativismo religioso, como se fosse para Deus. O povo escravizado na religião evangélica, na religião católica, na religião islâmica, na religião budista, na religião espírita, na religião de Testemunho de Jeová, o povo dividido, separado. Jesus morreu para entregar a vida dele para salvar um povo, e desse povo tornar um só povo, não é um povo dividido por religião, por denominação. Esse povo que diz que é de Deus, esse cristianismo anátema que o povo vive dentro de igreja. Jesus não mandou ninguém viver uma vida dentro de uma religião cristã. Jesus não mandou ninguém viver o cristianismo dentro de religião. Nós temos que viver Cristo em nossa vida, no nosso viver. Não é viver uma religião, é viver em Cristo, na palavra dele. E o povo está aí perdido, irmão. É tanta comemoração dentro das igrejas, é tanto teatro, é tanta peça, é tanta encenação, e o povo tudo perdido do entendimento do evangelho, porque o diabo ele faz isso. Você crê que Jesus morreu por você? Morreu para quê? Para me salvar. Então por que tu está buscando salvação dentro dessa vida escravizada na religião? Que estão te ensinando, se tu estiver lá não é salvo. Se tu não der o dízimo, não é salvo. Se tu não guardar o sábado, não é salvo. Se tu não for batizado, não é salvo. Se tu não tem uma igreja, não é frequentador, não é praticante de uma vida devocional dentro do sistema religioso, tu não é salvo. É assim ou não é? Que vocês vivem porque são ensinados. É assim ou não é? Aonde é que o evangelho chegou no entendimento de vocês aí? O evangelho não ensina isso, irmão. O evangelho nos mostra que tudo isso que precisamos para viver para Deus já foi feito por Cristo. Não é nós que vamos viver obra nenhuma dentro de nenhuma igreja. Foi Jesus que consumou a obra da salvação. A obra de Deus é Cristo crucificado para nos salvar. Não é a obra do homem dentro de igreja para ser salvo. Jesus, quando morre, ele diz, está consumado. Sabe o que significa isso, irmão? Já está feito. Já está concluído, está realizado. Tudo aquilo que o homem precisa para chegar a Deus, mas o povo ainda precisa de campanha. Para viver para Deus, alcançar a bênção de Deus, estar em Deus, adorar a Deus. O povo precisa de culto, de altar, de igreja, de templo, de casa de Deus. O povo precisa de batismo, de dadismo, senão não é salvo. O povo precisa guardar o sábado para poder ser de Deus. O povo precisa estar dentro de uma igreja para poder ser de Deus. Tudo isso que você está buscando dentro de religião para poder ser de Deus e estar em Deus, já foi consumado, realizado, feito por Jesus. A morte de Jesus é o único meio para nos conceder a graça de Deus e a vida com Ele. Não é por meio de nenhuma religião, como vive a humanidade aprisionada, escravizada pelo diabo, impedida da verdade de Deus. O diabo cega o entendimento desse povo, para não entender o que o Evangelho nos mostra, para que a gente creia para ser salvo. É tanta celebração da paixão de Cristo, os teatros dentro das igrejas, o povo se emocionando, o povo se alegrando com os eventos religiosos de igreja, com as atividades de igreja, com as atrações, com os eventos religiosos de igreja. O povo tudo distraído nisso, irmão, distraído nisso e perdido do entendimento do evangelho. O que o povo precisa é conhecer a verdade do evangelho que nos mostra o que nós precisamos conhecer, aí sim, para chegar a Deus e ser salvo.
Vocês estão entendendo isso? O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, olha o que ele vai dizer dentro de um contexto para ensinar os irmãos que não precisava mais de nenhum ritual da lei, de nenhum templo, de nenhum meio para buscar a Deus, como era ensinado dentro da fé das práticas judaicas. O escritor aos Hebreus vai dizer agora, dentro daquilo que está revelado no Evangelho, o escritor aos Hebreus vai dizer, irmãos, entremos com ousadia no santuário, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pela sua morte. O escritor aos Hebreus vai dizer, meus irmãos, pela morte de Cristo, crendo com fé, nós temos acesso a Deus. Não precisa do templo, não precisa do ritual, não precisa do holocausto, não precisa do sacrifício, não precisa do intermediador do sacerdote, não precisa do sacrifício, da penitência, não precisa de se deslocar para um ambiente. Em Cristo, por fé na morte dele, temos acesso a Deus. Entremos com ousadia na presença de Deus pela fé em Jesus Cristo, no entendimento do que ele fez com a sua morte para nos levar a Deus. O mérito que me leva a ser recebido por Deus, a virtude que me leva a alcançar a graça de Deus, não é a minha. Não é a minha vida devota dentro de religião. É a minha fé em Jesus Cristo. É por esse mérito, é por essa virtude que eu sou recebido por Deus. Pela fé no sacrifício, na morte de Cristo, que o Evangelho revela, que foi feito para me salvar, me libertar. O castigo que nos traz a paz, ele cumpriu, ele recebeu. Ele sofreu a morte do pecado para nos libertar da morte do pecado, que é a condenação eterna. Jesus Cristo morreu recebendo a punição do inferno para nos salvar do inferno. Ele recebeu a ira de Deus para nos livrar dessa ira. E a palavra de Deus eu acho interessante, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer, Romanos capítulo 5, versículo 8. Paulo vai dizer, meus irmãos, quando Cristo morreu, nós éramos pecadores. Ele morreu não foi porque éramos bons, não. Ele entregou a vida dele não foi porque tinha alguma coisa de boa em nós, não. Nós éramos mais perversos, inimigos de Deus. Jesus morreu para nos livrar dessa condição. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, estando nós justificados pela fé nele, vamos ser livres da ira de Deus, da ira futura. Somos justificados pela morte dele. Ele morreu para isso. Ele morreu para nos justificar. Ele morreu para nos santificar. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos livrar da ira divina, porque ninguém pode ser livre da ira de Deus se não crê em Jesus, na obra salvífica, a obra da salvação, a obra da redenção, que foi realizada na morte de Cristo. Ninguém pode ser livre do juízo eterno. Ninguém vai chegar a Deus porque é bonzinho, vive na religião, vai para o culto de manhã, de tarde, de noite, se veste bonitinho, vive a formalidade religiosa, anda no padrão de santidade da religião, não come isso, não veste isso, não vai para ali, nem vai para lá. É porque é um homem que vive na religião, ninguém vai chegar a Deus por isso. Todos que estão vivendo sua vida de sacrifício dentro da religião evangélica, católica, espírita, budista, mormon, estão vivendo o sacrifício de tolo, com toda a campanha, com todo o pacto, com todo o voto, com todo o culto, com toda a consagração, com toda a vigília, com toda a subida de monte, com toda a vida devota de batismo, de guardar sábado, de celebrar ceia, de viver isso, aquilo, outro. Tudo isso é vã, irmão. Deus não pede nada disso. A vida com Deus não é por esses meios religiosos. A vida com Deus não é por esses cerimoniais. A vida com Deus não é por esses ambientes, igreja, religião. Tudo que o homem precisa para uma vida com Deus já foi feito na morte de Cristo. A humanidade precisa crer e se converter a Cristo. Porque o que ele ensinou é a verdade que devemos andar e crer para ser liberto da mentira. A mentira que escraviza a humanidade, que é a mentira religiosa. O sistema religioso, a grande cadeia de Satanás, aprisiona as pessoas dentro desse sistema religioso com várias vertentes, evangélica, católica, espírita. Tudo isso é cadeia de Satanás. De uma forma sutil,
que faz o povo e leva o povo a pensar que está buscando a Deus. Não, eu estou servindo a Deus. Eu sou da religião, eu sou de Deus. Eu pratico a vida com Deus. Eu sou um homem religioso. Eu ando dentro da formalidade religiosa. Eu sou de Deus. Você só é de Deus quando você crê em Jesus por fé, no que ele fez para levar você a Deus. É pela morte de Cristo, é pela vida consagrada e devota a Cristo, estando em Cristo, e a palavra de Cristo em nós, para que eu esteja em Deus. Não é por nenhuma religião que você adere, que você seja prosélito, discípulo, seguidor, praticante de nenhuma religião. É pela fé em Jesus Cristo, meu irmão. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Não é mediante a vida dentro dessa ou daquela outra igreja, praticando as obras para se justificar diante de Deus. Pelas obras, o homem já está condenado. Ele pode fazer obra social, ele pode fazer a obra da caridade, ele pode ajudar o pobre, ele pode dar a feira, cesta básica, pão, comida a quem está com fome. Isso não vai mudar a situação dele com Deus. Ele pode ser um homem de caráter, ser um homem de íntegro, ser um homem respeitador, ser um homem que não bebe, não tenha vício, não fume, não roube, não mate. Isso não livra ele do juízo, ele continua em juízo. Com toda a bondade, com toda a postura, integridade, moral, caráter, vida justa, santa, dentro de qualquer religião, ele continua perdido, indo a juízo, sendo um pecador. Só quem pode mudar essa realidade triste da humanidade é Jesus. E ele muda isso com a morte dele. Foi a morte dele que nos trouxe essa esperança para o homem receber justificação, para o homem se tornar uma nova criatura, para o homem ser remido e lavado, purificado, é pelo sangue de Jesus, é a morte de Cristo que nos coloca numa posição aceitável para Deus, por onde Deus nos recebe. É pela fé em Jesus Cristo, na morte de Cristo, que foi realizada com essa finalidade, para levar o homem à esperança da vida com Deus. Foi para isso que Jesus veio, irmão. Não foi para o povo viver essa vida religiosa cheio de eventos, de celebrações, de atrações, de teatros, de emoção, de vida dentro de atividade religiosa. Jesus não morreu para isso. Jesus não morreu para formar um grupo religioso dividido ali, aqui e acolá. Jesus morreu para formar um grupo de pessoas para Deus, de todas as nações, cor, raça e religião. Um só povo. Um só povo. O povo que Jesus morreu para reunir, para levar para Deus, não é um povo dividido dentro de separação denominacional, de placa de igreja. É um só povo que está em Cristo, sem divisão. Esse é o povo de Deus, que está em Cristo por fé, para ser aceito por Deus. Jesus não morreu para criar um povo dividido dentro da religião católica, evangélica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová. Todo mundo diz que é de Deus. De Deus é quem está em Cristo por fé. Não é quem está dentro de uma religião cristã, vivendo o cristianismo. A religião é quem está vivendo em Cristo e Cristo em nós, por fé, na palavra dele, guiando o nosso entendimento, que é a lâmpada e a luz para a gente seguir na vida com Deus. Não é o que o homem ensina dentro do sistema, é a palavra, é Cristo, nosso guia, nosso mestre. Então, irmãos, eu vejo aí as celebrações aí, pode ver no Face, as postagens dos eventos da Páscoa dentro das igrejas, os teatros, as celebrações, e o povo tudo escravizado buscando Deus, não pela morte de Cristo, mas pela sua prática de vida ativa de igreja, pelas suas obrigações de cumprir os dogmas, as crenças, as obrigações de igreja. O povo tudo achando que vão estar em Deus, que são de Deus, por meio da religião. Não entende o objetivo, a importância e a finalidade da morte de Jesus Cristo. É para crer. Não é para se emocionar dentro de peça teatral. É para crer com entendimento no objetivo e na finalidade da morte de Cristo. Não é para você viver uma vida se emocionando dentro de celebração, de peça teatral, em tempos festivos de tradição. A morte de Jesus tem que levar o conhecimento da humanidade. Por que foi que ele morreu e para que ele morreu? Para que o ser humano creia com a esperança da volta a Deus, da vida com Deus, pelo único meio da salvação que é Cristo Jesus, a morte dele crucificado. Isso é
o Evangelho que nos informa isso. É o que o Evangelho nos ensina. Cristo crucificado é a pregação do Evangelho para levar o homem à esperança de volta à vida com Deus. Para levar o homem à esperança de livramento do juízo eterno. Para levar o homem à esperança da salvação eterna. Para que o homem seja livre da condenação eterna. Por isso que Paulo vai dizer: ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para nos salvar da ira de Deus. Pela fé nele, somos salvos da ira de Deus. A morte de Jesus foi a obra consumada para o homem chegar a Deus. Não precisa mais de nada. Tudo que você precisa para a vida com Deus já foi feito. Você não precisa escravizar sua vida em obrigação, tarefa, regra, meta e legalismo religioso de igreja. Porque tudo já foi feito em Cristo, por Cristo, para a nossa vida com Deus. Amém, pessoal? Então, que esse ensino, essa instrução, essa informação, essa comunicação da verdade do Evangelho, lhe esclarecendo, possa ser muito útil para você, para ir até o seu entendimento e libertar você desta vida com Deus que você está vivendo nessa direção. Creia em Cristo, se converta a Ele e seja livre e liberto da vida mentirosa escrava da religião. O apóstolo Paulo, ele era um fanático, praticante, devoto da religião. Porque Paulo entendia que a vida com Deus era por meio da religião. Por isso que Paulo era fervoroso, zeloso da sua vida de prática na religião, como se fosse para Deus. Mas eu acho muito importante, eu queria que você também examinasse, analisasse o que Paulo vai relatar em Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 8. Boa noite, seu Tiago. Obrigado aí pro senhor e a família, viu? De nada, Thalita. Então, pessoal, como eu estava aqui comentando, transmitindo para você, é muito importante essa comunicação, essa informação ser levada para as pessoas. É muito importante isso. Nós precisamos entender a importância e a finalidade da morte de Jesus. Quando Paulo ele vai falar sobre a sua renúncia, de tudo que ele guardava e tinha zelo, como se aquilo pudesse levá-lo a Deus, Paulo vai dizer: tudo isso eu reputei por perda. Considero como esterco, para que pelo conhecimento de Cristo eu possa chegar a Deus. Pelo conhecimento de Cristo. Portaria, boa noite. Alô? Pois não, irmão? Então vocês entendem? Então examine o que Paulo vai falar lá em Filipenses capítulo 3, do 4 ao 8. É o que, irmão? Farmácia? Analise isso que vocês vão entender. Eu vou encerrar aqui, mas muito bom essa instrução, que vocês meditem no conteúdo que foi aqui levado para vocês.